Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo um vídeo diferente, né, do que geralmente eu faço. Eu espero que vocês gostem desse novo conteúdo. Eu vou tentar estar trazendo conteúdos assim mais vezes, né, que eu vou estar falando sobre... Meu cãozinho entrou. Eu vou estar falando sobre o livro da Maria de Nazaré. Vem cá, deixa eu te apresentar aqui para a câmera pequena. Esse é o Luke, né? Tá com a gente aqui, vai fazer ainda um ano. Aí vai fazer 3 aninhos daqui a pouco. E ele vai ficar aqui, acompanhando a gente aqui nesse vídeo. Então, como eu estava falando, né? Hoje eu vou estar falando sobre a história da Maria, né, que foi escrita pelo autor de João Nunes Maia, né, e pelo Espírito de Miramês, que trouxe essa mensagem psicografada. Então o nome do livro se chama Maria de Nazaré. Eu não estou com o livro aqui agora, mas depois eu deixo aqui no canto de tela. Então eu tentei fazer um resumo dos melhores pontos do livro, né? Pelo menos os que eu considero seriam os mais importantes, porque acaba sendo uma história que a gente precisa conhecer melhor, né? Pela pessoa que foi a Maria de Nazaré, né? Pela importância que ela teve, né, na missão da vinda de Jesus, né? Que isso realmente é pouco falado. A gente escuta muito falar sobre Jesus, fala muito sobre Jesus, mas a Maria teve uma participação tão importante, não digo quanto, né, a de Jesus, mas teve uma importância significativa na vinda do Messias. Então, se o vídeo ficar muito comprido, eu vejo se eu consigo dividir em 2 partes, né, para não ficar cansativo para quem estiver vendo. Ou senão vocês também assistem em dias diferentes aí também. Beleza, pessoal? Mas então agora vamos para o que interessa. A Maria é o símbolo mais puro, né, da mulher do futuro. Ela já está em uma outra faixa de evolução, né? Nessa época, ela já era um espírito altamente evoluído, né? Por isso que ela foi escolhida para a missão de ser a mãe de Jesus. No livro fala que ela foi escolhida entre todos os espíritos, né, que existem para poder cumprir essa missão. E com ela, logicamente, né, veio vários espíritos, né, da alta envergadura, né? Alguns vieram reencarnados e outros também vieram, mas vieram como espírito, né, acompanhar essa jornada dela aqui na Terra. E por esses espíritos, né, serem muito superiores, isso fazia com que a atmosfera, não só a atmosfera de Nazaré, né, mas os arredores ali da Palestina, ela mudassem, né, trazendo uma nova atmosfera, né, com mais paz, com mais amor, né, com mais harmonia. Então, 3 luminares, né, que a gente conhece como anjos, e que a gente também conhece como Gabriel, Rafael e Micael, né, que acabaram trazendo a Maria, né, como espírito de mundos superiores, né, para poder revestir ela com um corpo de carne. Só que para isso, esses espíritos, né, com a ajuda da Maria, eles precisavam fazer uma varredura, né, precisavam fazer uma limpeza energética nessa região onde a Maria ia encarnar. E foi o que eles fizeram, eles acabaram removendo o máximo de espíritos mais atrasados dessa região. Enquanto isso, né, enquanto eles removiam esses espíritos, os pais da Maria, né, já encarnados na Terra, o pai chamava ele e a mãe se chamava Ana, certa noite, né, em projeção astral, os dois foram levados em altas regiões de mundos espirituais. E o espírito Gabriel, né, informou que eles iam ter uma filha, né, que tinha uma missão de ser a mãe do Messias, né, que ia encarnar na Terra. E apesar do nome Maria, né, ter sido utilizado, né, na sua encarnação aqui na Terra, no mundo espiritual, ela era conhecida como Sofia. E apesar da Maria ser acompanhada, né, por vários luminares, ela tinha um espírito que acompanhava ela, né, como mentor, que era o João de Patmos, né, que é do livro do Apocalipse, né, da Bíblia, e que também é conhecido como o apóstolo João. Enquanto isso, né, muitos espíritos que eram conhecidos como seareiros do bem, né, junto com a Sofia e junto com os 3 espíritos de alta envergadura, eles iam do lado do outro, assim, da Palestina, né, para poder ir desfazendo os grupos de espíritos trevosos, né, que acabavam emanando ideias de guerra, né, de discórdia entre as pessoas.
No livro mostra várias passagens, né, desses espíritos, né, entrando em zonas onde havia agrupamento de espíritos inferiores, e alguns espíritos eram resgatados, outros espíritos eles acabavam fugindo, né? Só que eu não vou estar trazendo isso aqui, né, para não perder a graça para as pessoas que vão querer ler o livro, né, depois desse vídeo, e também porque ia ficar muito extenso. O vídeo, eu acredito que já vai ficar muito extenso, e com essas informações a mais, ia passar 1 hora aqui falando. E esse não é o intuito. E voltando aqui para a história, né, tinha também um sacerdote que se chamava Azedã Moá, né, que teve também uma projeção astral, e foi mostrado para ele que ia encarnar a mãe do Messias, né, e em qual região ela ia encarnar. E quando ele acordou, ele acabou indo até Nazaré, né, para encontrar com a Eli e com a Ana, né, para ficarem conhecendo eles pessoalmente, né, os responsáveis os pais da Maria. E aí ele foi, conversou com eles, tudo mais, e falou, né, que quando a filha dele nascesse, a filha deles nascessem, ele ia voltar lá para poder estar conhecendo ela pessoalmente, né, para confirmar também se aquela informação que ele recebeu era realmente verdadeira, né? E logicamente que durante o período de gestação, a notícia que ia nascer a mãe do Messias, ela foi se espalhando, né, e todo mundo ficou sabendo da vinda da mãe do Messias. E já pulando aqui para o nascimento da Maria, né, acontece uma festa grande, né, quando ela nasceu, porque todo mundo já sentia que a vida do Messias ela se aproximava, né, porque a vinda do Messias já era esperada desde a época de Moisés, né, desde a época de Isaías, né, quando ele profetizou que o Messias ia nascer de uma virgem. Depois a Maria nasceu, tudo mostra algumas partes assim da infância dela, né, mas já pulando já para Maria com 7 anos, né, onde ela já estava famosa, né, na Nazaré ali, o que fez ela receber muitas visitas, né, do mundo inteiro, e todo mundo gostaria de conhecer a Maria, né, porque todo mundo já sabia da profecia e tudo mais, porque apesar de ela possuir 7 anos de idade, né, muitas vezes ela falava como um adulto, e parecia que ela distribuía paz e alegria por onde ela passava, né, e para as pessoas com quem que ela falava. Mesmo as pessoas mais céticas, né, que não acreditavam na profecia do Messias, começavam a desconfiar depois que acabava conhecendo a Maria, né? E como acontecia também com os sacerdotes, né? Haviam sempre aqueles que acreditavam que ela pudesse ser realmente a mãe do Messias, né, e outros acabavam desconfiando. Até que um dia, 3 sacerdotes, né, sendo um deles o Azedã Moá, né, eles foram visitar a família, né, para poder conversar com a Maria e poderem tirar suas próprias conclusões, né, pessoalmente. E eles acabaram ficando impressionados, né, com as respostas que a Maria dava. Só que a Maria, apesar de ser um espírito muito evoluído, ela não conseguia no corpo físico, né, desenvolver a sua capacidade de espírito. Só que por ela ser uma médium, né, de grande envergadura, ela acabava recebendo espíritos, né, de alta grandeza, né, do seu lado, e esses espíritos muitas vezes eles acabavam respondendo às questões que os sacerdotes, né, e todo mundo acabava fazendo para ela. E esses sacerdotes, eles acabaram saindo de lá chorando, né? Saíram de lá emocionados com as coisas que ela que ela acabou dizendo para eles. E depois disso, aconteceu que os sacerdotes, eles acabaram se reunindo para poder falar sobre o futuro da Maria, né? E decidiram convidar a Maria para poder estudar dentro do templo, né? Junto com as outras virgens. E por norma, né, quando uma virgem ela entrava no templo, ela praticamente oferecia a vida dela a Deus, né? Ela tinha que esquecer praticamente a vida pessoal que ela tinha, e ela precisava fazer tudo de acordo com as leis da sinagoga. Só que existiam muitos conflitos, né, entre os conservadores, né, que não queriam aceitar essas mudanças, né, que não gostam de mudanças. Até hoje a gente encontra pessoas assim, imagine há 2.000 anos atrás, né? Só que, na verdade, essas pessoas elas tinham medo de perder a sua mordomia, porque eles viviam com muito luxo, né, e faziam ao contrário do que o Moisés ele tinha ensinado, né, nas suas leis, e que depois veio Jesus, né, para simplificar e esclarecer as leis de Moisés. Só que, na verdade, eles queriam a Maria por perto para poder controlar as coisas que ela falava. Então, o príncipe da sinagoga, ele acabou definindo que ela iria ser convidada para viver com eles, né, mesmo contrariando ainda muitos sacerdotes. Porque de perto, pelo menos, eles iam conseguir controlar o que ela falava, né, e para quem que ela falava. Então, depois o sacerdote Azedã Moá, ele voltou para a casa do Eli e da Ana,
né, e acabou fazendo convite para eles, né, da Maria poder viver dentro do templo. E eles acabaram aceitando o convite, né, porque eles estavam convictos, né, da missão que a Maria tinha na vida dela, né, e ficou acordado então que dali um ano a Maria ela se mudaria para o templo dos sacerdotes. E passando esse um ano, né, a Maria acabou indo para o templo viver, né, conforme combinado, e acabou fazendo muitas amizades lá dentro, né, com as outras virgens, mas também acabou gerando muitos ciúmes, né, muita inveja entre as outras, porque ela acabou trazendo, né, com ela, do plano espiritual, né, uma educação, né, aprimorada, que já era do ser espiritual dela, né, e a maioria dos rabinos que viviam na comunidade, eles começaram a acreditar na missão de Maria por causa do seu porte espiritual, né, pela sua educação, pela sua disciplina, né, e principalmente pelo seu conhecimento. Então, muitas vezes, ela expunha as ideias que ela tinha, né, que os espíritos também acabavam soprando para ela, e isso acabava batendo muito de frente, né, com as regras do templo, né, e os sacerdotes, eles tinham um pavor disso, né, só que ela não tinha medo de falar a verdade, né, ela estava focada na sua missão, ela sabia para quem veio. Então, depois de muitos anos já dentro do templo, a Maria ela foi chamada para falar com o sumo sacerdote, né? E ele acabou fazendo algumas perguntas para ela. E ela acabou respondendo, né, essas perguntas inspirada, né, pelos espíritos, né, que estavam acompanhando ela e sem medo, e sem medo algum, né, falou o que tinha que ser falado. Só que logicamente que os sacerdotes eles não gostaram, porque ela conseguia de forma sutil e educada estar tocando na ferida de cada um. Então, eles acabaram decidindo mandar ela de volta para Nazaré, né? Eles não expulsaram a Maria do templo, né? Porque eles queriam a Maria do lado deles, mas queriam ela, ao mesmo tempo que queria ela do lado deles, eles queriam ela afastada. Porque o que ela falava, né, já estava mexendo com os sentimentos dos sacerdotes, já mexia com os egos, né, dos sacerdotes que queriam, que queriam não, que eram mais conservadores, né? E esses sacerdotes eles acabam se sentindo ameaçados, né, com a presença da Maria por perto. E é engraçado, né, que muitos escritores eles acabam colocando a Maria como uma simples camponesa, né, sem instrução ou sem entendimento, né, da sua missão aqui na Terra. Só que, na verdade, a Maria ela já possuía um conhecimento que causava inveja até os mais sábios, né, que já passaram pela Terra. Né, era um espírito muito puro e tinha um conhecimento moral e espiritual, né, de todos os seus deveres. Só que, geralmente, esses seres grandiosos, né, eles acabam tendo uma humildade também grandiosa. Né, e geralmente eles não querem mostrar quem eles são, né, realmente, a não ser que eles precisem. E a Maria acabou voltando então para Nazaré, né, junto dos pais dela. E quando ela chegou lá, ele também já tinha 2 essênios, né, que estavam esperando ela voltar para casa. Os essênios eram, na verdade, seres com sentimento puro, né, eram espíritos muito evoluídos, né, que tinham encarnado na Terra para dar continuidade, né, nas obras que Moisés deixou, né, e que vieram preparar o território para a vinda do Messias. Né? Depois da vinda de Moisés, eles acabaram se espalhando, né, todo pelo Oriente, né, alguns até no Ocidente, e eles acabaram mostrando as leis espirituais, né, pelo exemplo, né, não só através da fala. Né? Geralmente, os essênios eles tinham as suas profissões pessoais, né, mas eles ajudavam toda a comunidade, né, com terapias de cura e tudo mais, e também com o dinheiro que eles ganhavam dos trabalhos pessoais dele. Que foi, meu pequeno? Que foi, meu amor? Você quer? Só se acomodar? Então se acomoda. E os essênios, né, eles faziam esse trabalho beneficente, sem contar que eles faziam parte desse grupo de essênios. Né? Era um grupo que trabalhavam, né, no bem, mas de forma secreta. E por eles terem assim um contato com o mundo espiritual, os essênios eles já guardavam o dia que a Maria ia retornar para casa, né? Porque eles já conheciam a missão que ela tinha e que eles estavam acompanhando a Maria, né, durante a ida dela ao templo. Porque os essênios também eles se infiltravam, né, vamos dizer assim, dentro dos templos, né, dos sacerdotes. Né? Tinha muitos sacerdotes que faziam parte também do grupo dos essênios, né, de forma discreta. E a saída dela do templo fazia parte da missão dela, né, como a ida dela também fez parte dos planos dela de encarnação aqui da Terra. Só que chegava a hora dela dar continuidade da missão dela, né, para poder se preparar
para a vinda do Messias. E os essênios, né, por se misturarem na multidão, já conheciam Eli e a Ana, né, e convidaram eles juntamente com a Maria para poder conhecer e fazer parte da fraternidade, né, onde eles viviam. E assim que a Maria chegou, ela sentiu, né, que o ambiente era puramente espiritual. Eles tinham um tipo de líder, né, que era também conhecido como Pai Muni, que já tinha os seus 90 anos, mais ou menos, e que a Maria acabou se aproximando muito dele, né, pela bondade, né, pelo amor que ele transmitia nas suas palavras, na sua forma de agir. E o Pai Muni era um médium, né, muito experiente, né, e já conhecia o plano dos sacerdotes, porque os espíritos contaram para ele, né, devido à sua envergadura, né, como um líder espiritual, os planos que os sacerdotes tinham de fazer com que a Maria se casasse, né? Porque os sacerdotes sabiam que o Messias ele ia nascer de uma virgem e quiseram bolar um plano para que a Maria ela casasse, né, e perdesse a virgindade dela. E o Pai Muni sugeriu, né, que quando os sacerdotes viessem propor um casamento para ela, é que ela deveria aceitar, porque esse casamento fazia parte dos planos de Deus. E realmente foi o que aconteceu. Depois de um certo tempo, os sacerdotes, né, que conheciam o José, por ser um homem bom, simples e trabalhador, fez com que ele se casasse com a Maria, né? Só que o que eles não sabiam é o que José fazia também parte dos essênios. Só que até acontecer o casamento, né, a Maria ela continuou frequentando a fraternidade dos essênios, mas até então não conhecia José. E José também ainda não conhecia a Maria pessoalmente, né? Não sabia que ele ia casar com a mãe do Messias. Até que um dia, né, José estava aflito, né, por causa do seu casamento, estava ansioso e tudo mais, e foi pedir orientação para o Pai Muni, né, que acabou informando que ele ia casar com a Maria, né, a mãe do Messias prometido, e que ele tinha sido escolhido no plano espiritual para ser o companheiro de Maria, né, e não o pai do Salvador, né, porque o Messias ele precisava nascer de uma virgem, né, e ele foi escolhido no plano espiritual porque ele tinha uma dívida, né, que precisava ser paga nessa encarnação. E se ele conseguisse concluir essa vida, né, com essa missão bem sucedida, ele ia fazer com que ele quitasse essa dívida que ele tinha. Então José ele tinha sido escolhido no plano espiritual para fazer parte desse projeto, né, porque ele estava pendente de uma dívida com o Espírito de Maria. E nesse instante, então, a Maria, e nesse instante que o Pai Muni estava conversando que o José estava conversando com o Pai Muni, nesse instante a Maria acabou chegando, né, na fraternidade e acabou conhecendo José. E o Pai Muni acabou explicando para eles, né, que a profecia estava correndo como tinha que acontecer, né, para eles ficarem tranquilos. Aí depois então aconteceu o casamento entre eles, né, José foi morar junto com a Maria e passando alguns meses, né, certa noite, a Maria estava quase dormindo, né, quando sentiu entrar no seu quarto a presença de vários luminares. E um deles trazia na mão uma coisa irradiante, né, uma luz intensa, que era uma microvida, né, um espermatozoide. E esse ser acabou colocando esses espermatozoides dentro do útero da Maria. E nessa noite, a Maria, em espírito, ela teve, né, na presença desses espíritos em projeção astral, e eles acabaram explicando para ela que ela conceberia, né, por graça do Espírito Santo, um filho que daria o nome de Jesus. Só que esse espermatozoide, ele não foi qualquer espermatozoide, né? Esse espermatozoide foi trazido por esses três seres, né, esses três seres angelicais, né, de um mundo fluídico, onde os seres que habitam já esse mundo, eles já alcançaram a liberdade da agressividade, né, da matéria bruta, através das suas encarnações. Então, nesse mundo, os seres que vivem nele, eles vivem quase livres, né? Quase como os corpos espirituais são quando eles estão desencarnados. No livro fala que esse planeta ele fica próximo ao nosso sistema solar, né? A 9 anos-luz de distância do planeta Terra, do nosso sistema solar, né? Aproximadamente. Né? E o Pai Muni, né? Mesmo distante da casa onde a Maria se encontrava, ele também já sabia, né, dos acontecimentos o que tinha acontecido, né, durante aquela noite. E o nascimento, né, de Jesus, ao contrário do que muitos pensam, né, não era simplesmente a vinda, né, de mais um ser de luz que vinha encarnar na Terra. Né? A vinda de Jesus, ela movimentou vários espíritos, né, que estavam ligados diretamente a Jesus. E o corpo físico que Jesus ele utilizou aqui na sua encarnação, né, na sua missão aqui na Terra, é um protótipo do futuro corpo que vai acabar existindo aqui na Terra, né? Logicamente, em um futuro distante, né, depois que a gente começar a realmente viver o Evangelho, né, depois que a gente aprender a amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas.
né? Jesus não é só mais um Messias, né, que veio encarnar aqui na Terra. Ele é o Cristo da Terra, né, o diretor da Terra, né, nos conceitos mais modernos, assim. Mas não só isso, né? Ele também é um dos participantes, né, da fraternidade cósmica, né, que existe na nossa galáxia, né, que é uma organização, né, que opera em todos os mundos habitados, né, que faz com que as leis do amor ela se estabeleça nesses mundos, né, que tem como função estabelecer a harmonia da vida. E Jesus é um dos avatares, né, que dirigem essa fraternidade, né? E no período da gestação da Maria, ela acabou, né, vivendo como se fosse uma outra vida, né? Porque Jesus, por estar ligado diretamente no seu ventre, né, por estar conectado com ela, né, por linhas espirituais, ela conseguia comandar a mente dela e dominar todos os seus sentimentos, né, que já eram puros, né, pela evolução que ela possuía, mas que resplandeceu, né, com essa conexão com Jesus. No livro fala, né, que seus chakras pareciam sóis, né, que a sua aura ela acabava se perdendo na atmosfera de tão grandiosa que ela era. Então, depois de vários meses, né, José e Maria eles acabaram indo para Belém, né, para poder cumprir a profecia da vinda de Cristo, né, e em seguida então veio o nascimento de Jesus, né, onde Maria já se encontrava acomodada, né, em um local improvisado e tinha vários animais, né, que acabaram acompanhando, né, e dando mais segurança para ela, porque os animais eles conseguem desintegrar as vibrações pesadas que existem no ambiente. Então a Maria estava em êxtase, né, encostada em um monte de feno, né, e tudo ao redor estava exalando perfume. E os animais eles estavam permanecendo todos em silêncio, né, como se soubessem que estava acontecendo ali, né, esperando a vinda de Jesus. Então era tanta vibração elevada, né, que se encontrava ali naquele ambiente, que nem José conseguiu ficar presente ali, né? E isso fez com que ele acabou se afastando temporariamente daquela zona. E a vibração do amor, ela acabou ocupando o ambiente, né? E vários seres angelicais começaram a ser vistos, né? Então Micael, Rafael e Gabriel, né, que também estavam presentes, eles acabaram ficando mais próximos de Maria, né? E um deles fez brilhar ainda mais, né, as suas mãos e acabou penetrando dentro do ventre da Maria, né? E retirou o menino Jesus. Né, foi a primeira cesariana, né, então aqui no planeta Terra, que foi feita por mãos angelicais, né, no nosso mundo. Né? Isso acaba sendo uma coisa difícil de entender, né, porque tem coisas que ainda escapam dos nossos sentimentos, né, dos nossos sentidos, mas que um dia a gente vai conseguir compreender tudo isso, como tudo isso funciona. E então os três reis magos, né, que são falados na Bíblia, o Belchior, o Baltazar e o Gaspar, que eram homens, né, que dedicaram as suas vidas, né, na busca da verdade e que pertenciam também às escolas iniciáticas, eles já se encontravam esperando a chegada do mestre, né? Eles sabiam o ponto exato do seu nascimento, né, mas cada um ele se encontrava em pontos diferentes ali daquela região, né? Mas mesmo assim, né, todos eles viram simultaneamente o mesmo sinal, que era uma falange de espíritos iluminados, né, de todos os países, né, que se reuniam por convocação superior. E esse conjunto acabou formando uma luminosa estrela, né, que descia do céu de forma que os três reis magos eles pudessem observar, porque eles já tinham conhecimento, né, de como tudo ia acontecer, né, e acabaram indo ao encontro do nascimento de Jesus. E do outro lado também estava o Paimuni, né, que estava meditando nesse exato momento e que através da clarividência ele conseguiu ver também a falange de espírito, né, que se formava, que acabou formando aquela estrela que acabou descendo o céu até a manjedoura, né, e também conseguiu ver os três reis magos entrando, né, e adorando o menino Jesus. Então, nessa hora, ele fez uma oração, né, e agradeceu a Deus porque ele tinha feito um pedido para Deus, né, para que ele pudesse ver Jesus nascendo em carne antes que ele morresse. E Deus acabou concedendo esse pedido para ele, e depois disso ele acabou fazendo uma prece, né, de agradecimento a Deus, e o Paimuni acabou dando seu último suspiro em carne. Então, o Paimuni, já desencarnado, né, já fora do corpo físico, ele lembrou fortemente do Cristo, né, que tinha acabado de nascer em Belém, e ao mesmo instante ele praticamente ele se encontrava próximo à manjedoura, né, sem perder a sua consciência, né, na transe do desencarne dele.
E chegando lá, a Maria já viu, já reconheceu ele, né, por ela ser médium, e ele acabou saudando a Maria, né, que acabou reconhecendo ele, né, e ficando alegre com a presença do Paimon ali. Então, o parto de Jesus, ele teve que acontecer como aconteceu, para que a presença de curiosos ela não atrapalhasse a ordem divina das coisas. Né? Então, tudo aconteceu conforme tinha que acontecer, conforme as leis divinas, né? Conforme os planos de Deus. Né? Então, já passando alguns dias, né, Maria e José acabaram levando Jesus até o templo dos sacerdotes, né, e chegando lá, eles acabaram dando de cara com 3 levitas, né, que fizeram com que a Maria ela se assustasse com a presença deles ali. Mas José, eles já conheciam esses 3, porque esses 3 levitas também faziam parte dos essênios. Então, eles se cumprimentaram, logicamente, né, e eles acabaram dando parabéns para José, para Maria, né, pelo filho e tudo mais, e pediram para ver Jesus, né, antes deles entrarem no templo. A Maria, desconfiada, né, porque ela não conhecia eles, né, e perguntou, né, quem que eles eram, né, para estarem pedindo isso. Né, e um deles se apresentou, então, né, como José de Arimateia, né, que também é conhecido na Bíblia, né, e aí ela acabou e falou que fazia parte dos essênios e tudo mais, e acabou entregando o menino Jesus para ela. E aí ele agradeceu tudo, né, e acabou passando para o outro levita, né, que se apresentou também como Nicodemos, né, mas na Bíblia a gente vê Nicodemos mais velho, só que aqui Nicodemos ainda era jovem, né, nessa passagem aqui. Só que o que a gente não sabia é que o Nicodemos também fazia parte dos essênios, né? E o que também a gente não sabia é que Nicodemos também tinha uma ulceração no tórax, né? Que acabava incomodando muito ele. E quando ele pegou Jesus no colo, ele sentiu que alguma coisa acontecia, né? Com aquela lesão. E depois veio constatar que ela tinha cicatrizado. Né? Então Jesus fez a cura só do Nicodemos segurar ele ao colo. E Nicodemos, percebendo isso, fez ele se emocionar muito. Né, e fez com que ele acabasse chorando e não mais conseguisse segurar Jesus no colo. Né, e acabou entregando Jesus de volta para o colo da Maria. E em seguida acabou beijando os pés de Jesus e ainda bebê. Né. Aí tudo mais, conversaram mais um pouco, e em seguida a chegada de José e Maria foi anunciada, né, no Conselho dos Sacerdotes, porque eles queriam fazer uma entrevista com eles, né, o tipo de uma entrevista, né, não era bem entrevista que eu queria falar, mas eles queriam conversar com eles a respeito de tudo, né, como tudo aconteceu e tudo mais. Só que eu vou estar falando aqui tudo detalhado, né, porque o vídeo vai ficar absurdamente comprido. Né, mas vou fazendo aqui um resumo das principais partes ali que eles conversaram. Então, logicamente, né, a gente já percebe que os sacerdotes queriam saber se a Maria ainda era virgem, né, e tudo mais. E logicamente que os sacerdotes eles não acreditaram, né, quando ela falou que ela não era, que ela era ainda virgem, né, e que o Jesus ele tinha vindo através do Espírito Santo. Né? Então, a Maria ela mandou chamar Nicodemos para poder provar que Jesus era o Messias, né? Então ele também acabou abrindo a túnica dele, né, que ele estava vestido, onde quase todo mundo sabia, né, da sua enfermidade. E na frente de todo mundo mostrou que a sua enfermidade ela só tinha sinais de cicatrizes, né, que ele estava curado. E os sacerdotes, né, por perceber que aquela reunião já estava tomando um rumo assim que eles não queriam, eles acabaram preferindo encerrar aquela reunião ali mesmo, né? E quando eles saíram do templo, né, do lado de fora, existia uma multidão de gente, né, para ver o menino Jesus, né? E o Nicodemos e o José de Arimateias, eles decidiram ir junto com eles, né, para poder abrir caminho entre a multidão. E assim que eles saíram do templo, a Maria percebeu que Jesus esticou seu bracinho, né, em direção a uma família, né, que estava composta pelo pai, a mãe e os 2 filhos, né, e um filho deles ainda era um bebê de cola, assim, praticamente da idade de Jesus. Então essa família estava ajoelhada, né, e todos eles com lepra, né, todos eles tinham lepra. Então a Maria quis continuar caminhando, né, quando ouviu uma voz, né, para ela não interromper o que a bondade de Deus estava determinando. E que Jesus tinha que operar maravilhas desde pequena para poder comprovar a sua chegada ao reino dos homens. Então a Maria parou e observou saindo do bracinho de Jesus uma luz que acabou envolvendo toda aquela família. Né? Então várias pessoas, né, que estavam ali, não só a Maria, acabaram vendo aquela luz saindo de Jesus. E aquela família acabou sendo curada imediatamente.
né? E essa notícia, né, da vinda do profeta, né, e desses milagres que Jesus já estava fazendo, ela foi se espalhando, né, por todo mundo de forma muito rápida. E os essênios, né, que estavam ajudando a segurança de Jesus, né, durante esse período, pediram que quando Jesus crescesse mais um pouco, que ele fosse morar no templo dos essênios, né, que era um lugar mais discreto e mais seguro para ele. E foi o que aconteceu, né? Entre os 12 e os 29 anos de Jesus, ele acabou vivendo, né, dentro do templo com os essênios e já pregava para todos eles assim desde os seus 12 anos de idade. E quando Jesus completou seus 29 anos, ele começou a pregar em público. Né? E foi aquilo que e a partir daí foi então a história de Jesus foi aquela história que a gente já conhece, né? Que a história já contou pra gente, né? Então esse período da história eu vou pular aqui um pouco porque aqui eu quero falar mais sobre a história da Maria em si do que a história de Jesus. Apesar de que não tem como falar de um sem falar um pouco sobre o outro. Né? Mas se vocês quiserem que eu fale futuramente, vocês deixam aqui no comentário que eu faço um vídeo só narrando um pouco esses acontecimentos assim do nascimento de Jesus até os 29 anos dele, né? Que ele começou a pregar em público, né? Já que essa história é um pouco... existem muitas controvérsias aí, né, no mundo sobre isso. Mas voltando aqui para o texto, né, quando Jesus começou a sua missão em público, a Maria ela acabou se afastando um pouco, né, presencialmente de Jesus, mas sempre estava sabendo de tudo que estava se passando com ele através dos essênios, né, que um grupo de essênios acompanhava Jesus e outros grupos de essênios acabavam acompanhando a Maria. Né, então e eles trocavam sempre informações. E ela começou também a trabalhar no apoio, né, aos que sofrem, né, aos que sofrem injustiça, aos que sofrem fome, aos que sofrem por velhice, né, sempre fazendo companhia aos desprezados pela sociedade, né, principalmente dos leprosos. E a Maria ia muitas vezes com frequência, né, em um vale que se chamava Vale das Flores, né, onde viviam pessoas, né, muitas vezes crianças em situações muito precárias, né, muitas vezes com a carne já em decomposição, né, por causa da lepra. E ela sentia a necessidade de testar seu coração, né, junto daquelas pessoas que sofriam a dor e o isolamento. Então, nesse Vale das Flores, existia mais ou menos umas 300 pessoas que viviam por ali. Né? E no início, né, quando a Maria começou a frequentar aquele ambiente, eles acreditavam que a Maria era louca, né, porque ninguém se aproximava daquela zona. Né? Até as primeiras vezes, né, que ela foi lá, ela não conseguiu falar nada para eles, né, porque ela só acabava fazendo só visitas silenciosas. As pessoas acabavam não se aproximando dela, né, pela desconfiança, porque muitos deles também já tinham perdido a crença em Deus por se sentirem abandonados, né? Só que com o tempo a Maria ela conseguiu ir reunindo todo mundo, né, e falou com entusiasmo, né, sentindo todos eles sendo como seus próprios filhos. Então, um certo dia, né, quando ela pregava para eles, né, ao mesmo tempo que Jesus estava pregando para os seus discípulos, né, quando Jesus acabou fazendo uma pausa na sua fala e acabou entrando em profunda meditação, né, e todos os discípulos eles acabaram respeitando aquele momento de Jesus, né, e Jesus acabou aparecendo para Maria nesse exato momento, né, em espírito, e falou que os passos dela marcavam a grandeza que ela possuía, né, que ela estava distribuindo esperança e paz, né, para as pessoas que sofrem. E acabou falando que quando ela quisesse ver ele, que ela fosse ao encontro dos desprezados, né, pela sociedade, né, e acabou falando mais algumas coisas e desapareceu, né, deixando no ambiente, né, um perfume, né, aquele perfume que só Jesus deixava. Então, e todo mundo acabou conseguindo sentir esse perfume. Então, ela continuou frequentando aquele lugar, né, mas até então ninguém sabia que a Maria era a mãe de Jesus. Até um certo dia, né, onde ela se apresentou para eles como a mãe de Jesus, né, como a Maria de Nazaré, e muitos deles começaram a chorar de emoção, porque sentiram esperança de novo, né, sentiram a fé deles voltar novamente. E com o tempo os Vales das Flores ele foi se transformando, né, e quase não se falava mais sobre doenças. As pessoas já começaram a sorrir, né, e a população começou a crescer, porque acabavam vindo muitas pessoas de fora. Então a população ali já estava praticamente com 500 habitantes, quase dobrou o número de habitantes que viviam ali, né? E eles acabaram até montando uma sinagoga. E o Vale das Flores, como ele era conhecido, ele começou a ser chamado a Cidade das Flores, né? E teve um dia que eles fizeram a inauguração da sinagoga.
Então a Maria, ela acabou falando também em público, né, nesse dia, né, e no meio do discurso, Jesus acabou aparecendo, né, todo iluminado, né, no centro da sinagoga ali daquele templo, para todo mundo, né, todo mundo viu o Jesus ali, e ele acabou falando, né, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, e acabou emitindo um jato de claridade, né, para todos os lados, assim, e 4 homens e 3 mulheres acabaram sendo curados ali imediatamente. E depois disso, Jesus desapareceu. Isso fez com que aumentasse ainda mais a fé deles. E depois disso, a Maria continuou frequentando, né, a cidade das Flores ali até a morte de Jesus, né, onde ela acabou se mudando para Éfeso, né, com o João. E Jesus não só apareceu no terceiro dia, né, conforme a história conta pra gente, mas apareceu sim várias vezes, né, para pessoas diferentes, né, e muitas vezes também para Maria. E depois de muitos anos, né, a ideia de Cristo, elas foram se espalhando, né, por todo mundo, né, em todos os lugares, né. Tinha sempre alguém dando testemunho do Evangelho. E a Maria continuou trabalhando, né, depois com o tempo, aos arredores de Éfeso, né, para as pessoas que acabavam buscando consolo e paz. Até que um certo dia pela manhã, né, Maria, ela se recordava da sua vida em Nazaré, e depois de atender centenas de pessoas por ali, ela viu um velhinho que ele se aproximava dela, né, com muita dificuldade em caminhar. E ela teve vontade, né, de levantar e de ir ao encontro desse senhor, né? Mas ela percebeu que o seu corpo já não mais estava atendendo à vontade do seu espírito. E quando o velhinho ele se aproximava, a Maria ela sentiu um perfume diferente, né? Um perfume que acabou comovendo a sua alma, né? Que só a presença de Jesus fazia com que ela sentisse aquilo, né? E aí nesse instante ela acabou lembrando imediatamente da imagem de Jesus. E quando o velhinho ele se aproximou, a Maria acabou pegando as mãos dele e acabou beijando, né? Com ternura. Né? E no mesmo instante que ela beijou a mão dele, ela percebeu os sinais, né, dos cravos nas mãos, né? E acabou olhando imediatamente para os pés e acabou vendo os mesmos sinais, né? Então, quando ela foi olhar para o rosto daquele senhor, ela percebeu que era Jesus, né? Nesse instante, Jesus ele acabou se transformando numa luz e abriu os braços para Maria e falou: "Vem, mãe, que meu pai quer que você seja a rainha dos anjos do meu reino." E foi assim que terminou a história de Maria, né? Pelo menos em corpo físico, né? Que a gente possa conhecer até os dias de hoje. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou estar tentando trazer mais vídeos dessa forma aqui no canal, né? Não só explicativos, não só, vamos supor, como quer dizer, com conhecimentos, né, explicados, mas também histórias que possam ser, que fazem parte de curiosidades, assim, né? De biografias, né, de pessoas famosas que passaram por aqui. Beleza? Então agradeço a todos que chegaram até o final do vídeo e aguardo vocês então na semana que vem. Valeu, pessoal!